Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta contigo no Medicurso para a gente começar juntos, como fizemos aí em reumato, fizemos em hemato, para a gente iniciar junto um outro bloco de clínica médica, que é o bloco de hepatologia, que é um bloco muito interessante, né? Vocês viram que a aula hoje até é de hepatites virais, mas na verdade a gente vai, como é início de bloco, a gente precisa ter uma conversa um pouco mais geral, né? Para você sentir um pouco a hepatologia e depois a gente faz a conversa individual sobre as próprias hepatites virais. E aí eu queria começar essa conversa para a gente ainda tentar situar no início uma coisa um pouco diferente que em relação ao fígado. E eu gosto muito dessa ideia de te passar a parte da perfusão hepática, né? Porque nós temos, claro, a artéria hepática participando da perfusão do fígado, mas a grande responsável por levar sangue ao fígado não é a artéria hepática. Repara o percentual aqui, é a veia porta. E a veia porta é uma veia muito diferente no nosso organismo, porque geralmente, vocês sabem disso, as veias elas vão se juntando umas às outras, formando veias cada vez maiores, até chegar a veia cava e desembocar no átrio direito. A gente sabe disso. Mas a veia porta ela é muito diferente, porque a veia porta ela vai se ramificando, porque ela também participa da perfusão de hepatócitos. Ramifica, 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 depois lá na frente vai se juntar tudo de novo para formar a veia hepática e aí sim desembocar na veia cava inferior. Mas todo o sangue que veio de leito intestinal, né, só para te mostrar a formação, a ideia disso, repara, todo o sangue que vem de leito intestinal, que é um sangue com toxinas, que é um sangue com impurezas, esse sangue ele passa pelo fígado. Essa veia porta ela se ramifica e esse sangue, portanto, ele pode ser detoxificado, ele pode ser limpo pelos hepatócitos. Há uma enorme importância da veia porta na perfusão e na função hepática como um todo. Veremos, claro, em outra aula, né, com mais detalhes, toda essa perfusão hepática, né, toda essa formação de veia porta, mas fica o conceito já nessa aula, a veia porta sendo formada, reparem, pela união aqui, da veia esplênica com a veia mesentérica superior. Na questão mais anatômica, a gente até tem a veia mesentérica inferior, geralmente desagando na veia esplênica, mas repara que a formação é veia esplênica com veia mesentérica superior. Na aula de complicação de cirrose hepática, né, para discutir hipertensão porta contigo, nós iremos entrar com muito mais detalhes, muito mais pesado nessa parte aqui, que é muito interessante, da perfusão do fígado. Mas entenda o seguinte, o sangue ele vai chegar aos hepatócitos, seja em menor parte pela artéria hepática e em maior parte pela veia porta, vai ter que perfundir os hepatócitos para que a gente enxergue a função ou as funções hepáticas acontecerem. Agora, essa chegada no fígado, ela não é zona, não é uma bagunça, muito pelo contrário. Há uma organização hepática muito fina, muito interessante. E vê se não foi assim. Quando, lá no início do ano, nós começamos a conversar contigo sobre o bloco de nefro, você pegou um conceito e viu que o néfron era a unidade funcional do rim. Você lembra dessa construção de conhecimento? A gente pode falar algo semelhante em relação ao fígado. A unidade funcional do fígado a gente chama de lóbulo hepático, que tem esse formato hexagonal que eu estou construindo aqui. Então são vários lóbulos hepáticos, né, organizados, agrupados, formando a estrutura hepática como um todo. Eu queria ver com vocês um pouco mais detalhes sobre esse lóbulo hepático, porque essa organização ela é interessante, ela vai servir de base para outras aulas, a gente começar a construir um alicerce de conhecimento em relação à hepatologia. Repara que interessante, peguei aqui de novo o lóbulo hepático, coloquei mais alguns elementos, por exemplo, bem no meio aqui, do lóbulo hepático, existe uma veia chamada de veia centrolobular. Daqui a pouco vai aparecer o nome dela, mas é a veia que está bem no centro do lóbulo hepático. Lembra que eu te falei que o que levava sangue ao fígado era a artéria hepática e a veia porta. Repara que em cada vértice aqui, desse lóbulo hepático, existe um raminho azul, que seria um raminho da veia porta, que está mais calibroso pela importância maior que a veia porta tem.
Existe um raminho vermelho, né, que seria um raminho da artéria hepática, e existe também esse tubinho aqui meio verde, que é um ramo biliar. A gente sabe que o hepatócito fabrica, né, a bile, essa bile vai ter que sair do fígado, e ela é fabricada ali pelos hepatócitos e vai sair pelo ducto biliar. Então repara, tá chegando aqui em cada vértice sangue pela veia porta e pela artéria hepática, esse sangue vai na direção dos hepatócitos, os hepatócitos fabricam bile e a bile vai no sentido contrário, na direção desses ductos biliares. Um detalhe de nome aqui para a gente colocar é que esses vértices do lóbulo hepático, eles são chamados de espaço-porta. Então repara que o espaço-porta, ele tem 3 elementos. Então olha onde é que está chegando. Vimos o fígado com a sua perfusão. A unidade funcional a gente chama de lóbulo hepático. Cada vértice do lóbulo hepático a gente chama de espaço-porta. O espaço-porta, ele tem 3 componentes, que eu queria dar um zoom um pouco maior nessa estrutura aqui para vocês. Quais são os 3 componentes desse espaço-porta? Um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta, e aí o sangue vem através desses ramos, percorrem espaços entre os hepatócitos e esse sangue deságua naquela veia centrolobular, bem no centro do lóbulo hepático. Lembra que os hepatócitos, que estão aqui meio de amarelo, meio de bege, eles produzem a bile e essa bile faz o sentido inverso do sangue e vai por um ramo de ducto biliar para sair do fígado. Então você enxergar isso aqui é muito interessante. Agora repara só, esse sangue ele está levando vários elementos, né, para nutrir os hepatócitos e também elementos para serem detoxificados pelos hepatócitos. E esse sangue, à medida que percorre esses vasinhos pequenininhos no fígado, que a gente chama de capilares hepáticos, que a gente chama de sinusoides, aqui são sinusoides hepáticos, os hepatócitos começam na interação com esses sangues. O hepatócito, ou nesse sangue, seja ele oriundo de artéria hepática ou de veia porta, o hepatócito começa a exercer as funções hepáticas. Que funções são essas? Por exemplo, o hepatócito ele precisa dar uma limpada no sangue. Ele precisa dar uma depurada no sangue. Vem muitas toxinas, especialmente da veia porta, porque a veia porta pega aquele sangue, entre aspas, sujo de leito intestinal. Então vem muita toxina na veia, através da veia porta, essas toxinas têm que ser depuradas, têm que ser retiradas do sangue para ter um sangue limpo. Uma das principais toxinas é a amônia. É uma base interessantíssima de conhecimento, porque quando for lá na frente, daqui do bloco de hepatologia, numa aula de complicação de cirrose, você vai ter o conhecimento do que é encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática acontece quando tem excesso de amônia, porque o fígado cirrótico ele para de funcionar, não detoxifica mais o sangue. Outra coisa interessante, até para começar a agregar conhecimento da hematologia. Lembra que com a destruição de hemácias, a gente acaba formando bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta que circula no nosso sangue, ela é retirada da circulação pelo próprio hepatócito. O hepatócito pega a bilirrubina indireta, ele capta, ele conjuga, que é transformar em bilirrubina direta, e essa bilirrubina direta ela é excretada através da bile. Olha a função que o hepatócito tem de limpar o sangue, de toxina, especialmente amônia, e de limpar de bilirrubina, tirar a bilirrubina indireta, conjugar, transformar em direta e excretar pela via biliar. E uma outra função muito importante dos hepatócitos é a função de síntese de algumas coisas. Por exemplo, há uma importante função de síntese de glicose, tá? Pelos hepatócitos. O hepatócito faz glicogenólise, né? Isso fabrica glicose, né? Faz gliconeogênese, fabrica glicose. Por isso que você pode acabar vendo pacientes com falência hepática se apresentando com hipoglicemia. É porque o fígado parou de fazer essa função de síntese glicídica, a gente pode pensar assim. Outra importante função de síntese é a albumina. Por isso que tem alguns pacientes cirróticos que vão, né, hepatopatas, né, que podem caminhar para a cirrose, que podem ter hipoalbuminemia, porque é o hepatócito que parou, está parando de funcionar adequadamente. Né? E coloquei também fator de coagulação, de novo outro link com a hematologia. Né? A gente sabe que o fígado
né, é importantíssimo para a fabricação de alguns fatores de coagulação. Por isso que pacientes com falência hepática, eles podem ter alargamento de NR, né? Na falência hepática aguda, isso é muito característico, né? Então, alteração de prova de coagulação é algo que pode acontecer ao longo do bloco da hepatologia, porque eu estou construindo alicerce de conhecimento, tá? E aí, tentando entrar agora sim no assunto de hoje, das hepatites virais. Eu já queria começar colocando para vocês uma visão das hepatites virais de comportamentos diferentes. E eu queria colocar o conceito desses comportamentos. Porque existe a hepatite viral aguda, existe a hepatite que cronifica e existe a hepatite que é rápida demais e mata muito, que é a hepatite fulminante. Repara só, a diferença entre aguda e crônica nada mais é que o tempo mesmo, e é um tempo de 6 meses. Né? Durou menos do que 6 meses, eu vou chamar de hepatite aguda. Durou mais do que 6 meses, eu vou chamar de hepatite crônica. Agora atenção, das hepatites virais que existem, A, B, C, D e E. Apenas as hepatites B e C é que podem sofrer cronificação. Tá? As outras vão ter um estado agudo eventualmente. A gente vai ver no finalzinho da aula que a hepatite D de dado, ela pode participar, né, de um paciente com hepatite crônica, mas veremos que é uma hepatite D de dado que surge em cima de uma hepatite B crônica, mas é outra história. Então, aguda durou menos do que 6 meses, crônica durou mais do que 6 meses, com um adendo. Quando existe uma hepatite crônica, toda a agressão hepática que se mantém por muito tempo, ela pode caminhar para um processo de cicatrização do fígado, que a gente vai chamar de cirrose hepática, e veremos essa fisiopatologia na outra aula da outra semana. Mas é muito interessante a ideia que eu deveria ter, que qualquer doença hepática que se prolongue por muito tempo, qualquer agressão hepática que se continue por muito tempo, você pode notar processos de cicatrização do fígado, processos de fibrose. Isso é a aparente surgimento da cirrose hepática. Então as hepatites virais crônicas, elas têm esse risco de evolução. E a hepatite fulminante, ela é uma hepatite geralmente aguda, né, que depois caminha muito rapidamente, muito mal. Né? Existem, pessoal, alguns casos mais raros de hepatites crônicas que agudizam. Mas a hepatite fulminante, em geral, é uma aguda que caminha muito rapidamente e muito mal. Né? O conceito que se tem para a hepatite fulminante é a hepatite aguda em que o doente desenvolve uma encefalopatia em menos do que 8 semanas. É muito rápido. Uma deteriorização muito rápida de função hepática, inclusive com a possibilidade de você indicar um transplante hepático para salvar o doente que está perdendo rapidamente a função do seu fígado. Eu coloco um detalhe que eu acho interessante citar aqui, né, das hepatites virais. Em tese, todas as hepatites virais poderiam abrir um quadro fulminante. Mas em todas elas, isso é muito raro de acontecer. Muito raro. A que mais faz, e ainda assim faz com muito pouca frequência, é a hepatite B de bola. Agora, por favor, hepatite fulminante não é só viral. Nós temos outras doenças hepáticas que podem se apresentar num caráter fulminante, que veremos em outra aula. Hepatite autoimune pode apresentar-se fulminante? Pode. Doença de Wilson, que é outra patologia, pode apresentar-se fulminante? Pode. Agora, hepatite viral pode? Muito raro. E quando acontece isso, geralmente é a hepatite B. Eu gosto de citar um dado laboratorial, aliás, 2 dados laboratoriais, que a gente enxerga muito quando o doente tem uma hepatite fulminante, né? Porque há uma alteração muito rápida e muito importante de prova de coagulação. Tá? Então há o alargamento do TAP, e aí você começa a mexer no NR, aumenta também o NR. Isso é um dado, quando eu tenho uma hepatite aguda, que começa a piorar muito o NR, isso é um indicativo da possibilidade do doente caminhar para um quadro fulminante. Então assim, é só um apanhado geral de conceito, mas em cima disso eu queria colocar uma outra compreensão que é muito bacana, porque assim, por que você acha que algumas pessoas têm hepatite aguda, outras cronificam e outras fulminam? Assim, Bernardo, eu acho que
sei lá, a explicação para fulminar, né, talvez seja a agressividade do vírus. Olha, é claro que isso tem a ver, né? Claro que isso tem a ver, mas a explicação não é a agressividade do vírus em si, porque você pode ter duas pessoas que tenham pego a mesma cepa, a mesma variante daquele vírus, uma faz um quadro fulminante e a outra não faz, né? Olha que interessante que é o negócio. O que vai determinar muitas vezes a evolução de uma hepatite viral, na realidade, é o grau, a competência da resposta imunológica do doente. Olha que interessante que é isso. Um paciente, por exemplo, com hepatite B, olha a comparação que eu vou te fazer. Você pega um paciente adulto com hepatite B, vou escrever aqui, um doente adulto. O risco dele cronificar é baixo, hein? Gira em torno de 5%. Mas você pega um recém-nascido, a mãe com hepatite B, aí acontece a transmissão vertical para o filhinho que ela está gerando. O risco do recém-nascido cronificar é de 95%. O vírus pode ser o mesmo. Por que essa diferença? Porque tem a ver com a capacidade de você gerar uma resposta imunológica, né? Na verdade, quando você tem um recém-nascido que não tem nenhuma competência imune, né, você simplesmente não consegue fazer frente àquele vírus e com mais facilidade ele cronifica. Enquanto o adulto que tem uma competência imune um pouco maior, né, ele consegue fazer essa contenção do vírus e talvez cronifique em menos tempo. Agora, por que fulmina? Olha como é que é diferente o negócio. A evolução fulminante é quando a resposta imune ela passa do tom, né? Ela passa do razoável. Porque na realidade o vírus começa a infectar o fígado, o hepatócito, a tua resposta imune começa a agredir o vírus, mas o vírus está dentro do hepatócito. Então, se essa agressão da resposta imune for muito intensa, a tua falência hepática pode ser muito severa. Então, acho legal, não é para memorizar isso, pessoal, mas só para você ter uma noção, né, de que existe a forma aguda, crônica e fulminante. Quem é que diz que vai cronificar ou não? Competência imune. Se eu não tiver nenhuma competência imune, como é um recém-nascido, cronifica com muito mais facilidade. Se eu tiver competência imune, geralmente eu seguro a infecção, cronifica muito pouco. Agora, se por acaso eu tiver uma competência imune exagerada nível hard, pode ser pior para mim. Porque essa minha competência imune nível hard vai agredir muito o vírus. Mas o vírus está dentro do hepatócito. Eu tenho risco de fulminar aquele quadro de hepatite. É legal conhecer, ter essa noção desse entendimento. Agora, repara só, para mergulhar mais no mundo das hepatites virais, eu queria colocar o seguinte. Independente do tipo de hepatite viral que o doente vai desenvolver, existe uma história natural a todas as hepatites virais, né? Seja A, B, C, D ou E, que eu queria colocar aqui o relato de como é que as coisas podem acabar acontecendo, né? Então, a gente vai ter o contágio com o vírus da hepatite. Vai ter um período, né, de tempo até ele começar a desenvolver sintomas. Esse período de tempo a gente chama na infectologia de modo geral, né, como um período de incubação, que é muito variável de vírus para vírus, né? Eu coloquei de 4 a 12 semanas, porque tem vírus que a incubação é mais curta, tem vírus que a incubação ela é muito mais longa. Mas a fase da incubação é até começarem as manifestações clínicas. A gente fala que iniciou-se a fase clínica das hepatites virais. Como é que é feita a divisão dessas fases clínicas das hepatites virais, né? Repara só, você na realidade tem essa fase clínica, eu escrevi aqui, a partir do momento que você começa a desenvolver anticorpos. Até porque eu te falei, o que eu tenho é o vírus infectando o meu hepatócito. Quando eu começo a agredir o vírus, eu começo por tabela a agredir o hepatócito. E aí começa a manifestação da hepatite. Então é um período de tempo até também eu começar a fabricar os meus anticorpos, que vão ter uma participação um pouco na sintomatologia. Beleza. Agora, que sintomatologia é essa? Há uma clássica separação de 3 fases. Fase prodrômica, fase ictérica e a fase do término em si, que será a fase da convalescência. A duração de cada fase é completamente variável e imprevisível.
totalmente variável e totalmente imprevisível. Para algumas pessoas dura quase nada, para outras duram muito mais tempo em cada fase, né? Mas, por exemplo, a fase prodrômica é uma fase que é absolutamente indiferenciada de qualquer outra, clinicamente falando pelo menos, com qualquer outro quadro infeccioso viral. É uma manifestação inespecífica. Febre, uma fadiga, uma indisposição, um cansaço. Ninguém diz na fase prodrômica que é uma hepatite. E tem mais, se o doente depois não desenvolver nenhum quadro ictérico mais expressivo, talvez a hepatite passa despercebida. Como várias pessoas com hepatite A, né, não tem nenhum grande sintoma. É uma fase prodrômica, às vezes muito leve, não faz icterícia e você nem percebe que a pessoa teve hepatite. Vai perceber numa sorologia, como nós iremos falar mais pra frente na aula. Mas voltando à ideia, a fase prodrômica parece um quadro de resfriado comum, né? É um quadro infeccioso inespecífico, com um detalhe que você pode até enxergar alguma elevação das enzimas do fígado, porque eu tenho algum grau pequeno de agressão hepática no início, isso pode começar a liberar enzimas hepáticas, que são as transaminases, que alguns chamam de aminotransferases, que é a mesma coisa. Você pode começar a ver uma TGO um pouco mais alta, uma TGP um pouco mais alta. Repara que eu coloquei os nomes alternativos, tá? TGO é a mesma coisa que a ST e a TGP é a mesma coisa que a LT. Começa a ter uma elevação discreta de transaminases. E aí o doente pode, depois de um tempo que é absolutamente variável, ele pode caminhar para a fase da icterícia. E eu queria, antes de escrever aqui detalhes da icterícia, eu queria trocar o slide rapidinho para fazer um raciocínio um pouco mais interessante com vocês. Porque a gente sabe, lá do bloco da hematologia, que a hemácia não é eterna, a hemácia dura cerca de 120 dias, a hemácia é destruída. Da destruição de hemácia, você acaba gerando bilirrubina indireta, que está aqui na circulação. Está naqueles capilares hepáticos que eu chamei de sinusoides hepáticos, né? E aí, o fígado tem como função de depuração tirar a bilirrubina indireta da circulação. E tem todo um passo a passo de metabolismo de bilirrubina. São 3 fases do metabolismo de bilirrubina. Primeiro, o hepatócito capta a bilirrubina indireta. Depois ele conjuga. Conjugar é transformar a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. E depois a fase da excreção, em que essa bilirrubina direta, junto com a bile, vai para canalículos biliares, vai para aquele ducto biliar do espaço porta que eu te mostrei e vai para as vias biliares fora do fígado. Teremos assunto de doença de via biliar no final do bloco da hepatologia. Repara o seguinte, quando o doente sofre uma hepatite, né, seja ela o tipo que for, inclusive hepatite viral, claro que o hepatócito ele vai ter dificuldade de fazer as 3 fases do metabolismo de bilirrubina. Mas a fase que demanda mais energia, portanto, eu vou chamar de fase mais sensível, portanto, a fase em que a falha é mais evidente, é a fase da excreção. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando o doente tiver uma hepatite do tipo que for, inclusive na aula de hoje, que é por vírus, você vai perceber que a icterícia que o doente apresenta será uma icterícia por predomínio de fração direta de bilirrubina. Acumula a bilirrubina indireta. Você vai ver isso, por exemplo, em questão de prova. Fulaninho está lá ictérico, aí te dá um exame de laboratório. Ele vai ter nível aumentado de bilirrubina total, você vai ver o diferencial, o predomínio é de bilirrubina direta. Isso é muito importante como um raciocínio clínico na vida e na prova de vocês. E quando você começa a ter essa icterícia, porque acumula bilirrubina direta, é claro que essa bilirrubina direta que está sobrando acumulada no hepatócito, claro que ela vai para a corrente sanguínea. E aí o doente vai fazer um quadro de icterícia que você pode enxergar. Essa bilirrubina direta que foi para a circulação, o rim vai filtrar e vai sair pela urina, aquela urina cor de Coca-Cola, mais escura, colúria que a gente chama. E lembra o seguinte, quem dá a coloração mais escura para as fezes, né, é a participação da bilirrubina direta. Porque a bilirrubina direta é excretada para a bile vai chegar ao leito intestinal e a chegada de bile com bilirrubina direta lá no leito intestinal ajuda a dar coloração mais escura para as fezes.
Como eu não tenho mais essa excreção de bilirrubina direta, o doente vai ter fezes mais claras, esbranquiçadas, a acolia fecal, que a gente vai perceber nas hepatites de modo geral, inclusive nas hepatites de hoje, da aula de hoje, que são as hepatites virais. Maravilha? Então eu queria colocar esse raciocínio nessa fase equitérica, né? Eu vou colocar, por exemplo, BD, porque é o predomínio de bilirrubina direta. Eu coloquei a colúria e eu coloquei a acolia fecal. E aí, nesse momento da fase da icterícia, se o doente vier a desenvolver, hein? Porque tem doente que faz uma hepatite com uma clínica muito fraca, que nem chega a ficar muito ictérico. Mas quando ele chega nessa fase da icterícia mais evidente, é porque a agressão no hepatócito, ela realmente está mais intensa. E aí você vê a elevação de transaminases a níveis assustadores, superiores a 10 vezes o limite de normalidade. Então você vai ver transaminases na casa do milhar, né? 1.200 unidades, 1.500 unidades. Isso é muito comum de acontecer na fase ictérica de uma hepatite viral. Agora, o doente ele pode caminhar para essa fase final, que é a fase de convalescência, em que melhoram os sintomas e o doente, então, ele caminha para a cura do processo infeccioso, exceto se ele cronificar a infecção. Lembrando que só pode cronificar hepatite B ou hepatite C. E lembrando que das duas, a que mais cronifica é a hepatite C. Não confundem. A que mais fulmina, que eu falei lá atrás, é a hepatite B de bola, que fulmina muito pouco, mas das hepatites virais seria a que mais fulmina. A que mais cronifica, a letra C de cronificação, é a hepatite C. Então, olha só, feita essa visão geral, né, das hepatites virais como um todo, eu queria, a partir de agora, caminhar com vocês de forma individual por cada hepatite viral. A, B, C e D. Eu vou seguir a ordem alfabética, tá? Eu vou começar, portanto, com a hepatite A. Então, olha só, com relação à hepatite A, por exemplo, a gente dá aquele pontapé inicial de forma mais individual, mais específica, né? Eu coloquei aqui formas clínicas. Repara que interessante que a imensa maioria das pessoas que se infectam pelo vírus A da hepatite não tem qualquer sintoma, né? Ou tem e passa despercebido e vira um caso assintomático, porque você não percebeu que aquilo era em relação ao vírus A, aquela pessoa fez uma febre, uma fadiga rápida e passou, e não evoluiu para um quadro ictérico mais evidente. E a imensa maioria não tem sintoma que você identifique em relação ao vírus. Tem um percentual baixinho que é sintomático, faz um quadro ictérico, por exemplo, você vai investigar e vê que é o vírus A, né? E repara, o percentual muito baixo, desprezível, é que pode fulminar. E a hepatite A, por favor, não tem risco nenhum de cronificação. Quem cronifica é B ou C. Eu coloquei aqui algumas particularidades interessantes para a gente marcar aqui juntos. Transmissão do vírus A da hepatite é transmissão fecal oral. Isso é importante porque é uma ideia importante em relação ao saneamento básico. E aí, embora o Brasil, e seja notório isso, tenha uma condição sanitária ruim, o Brasil experimentou nos últimos 20 e 30 anos uma melhora de condição de saneamento básico, né? Saímos do ridículo para o muito ruim, mas houve uma melhora, né, se eu vou pensar assim. Então houve uma redução muito importante, tá, dos casos de hepatite A no Brasil nos últimos 20 a 30 anos. Uma redução muito significativa, mas tem que reduzir ainda mais. Em relação a anticorpos que a pessoa desenvolve, né? O anticorpo contra o vírus da hepatite A, eu coloquei aqui o subtipo IgM, fica presente por 4 a 6 meses do processo infeccioso e depois fica para sempre o subtipo IgG. Então vai aparecer em prova com muita frequência. O fulaninho tem anti-HAV e IgG positivo. Isso é uma cicatriz do vírus A. O que eu faço? Nada. Você já teve a infecção pelo vírus, já curou, não cronifica nunca, então é uma cicatriz que você tem e acabou. Com relação a tratamento, não se faz nenhuma droga antiviral específica para o vírus A. Seria até uma bobagem pensar em fazer isso numa situação em que o quadro fulminante é desprezível e uma doença que nunca cronifica. Então, diferente, como nós falaremos aqui mais para frente, vírus B e vírus C, que você pode instituir uma droga antiviral,
Para o vírus A, isso não é feito, então o tratamento é para conter sintomas de febre, de mal-estar e assim por diante, e afastar o paciente, né, de atividades por 2 semanas, uma espécie de quarentena ali com o doente, para que ele não faça a transmissão, né, no trabalho, no colégio e assim por diante. Tá? E aí, para fechar um pouco em relação ao vírus A, existe uma estratégia de profilaxia. Inclusive, se eu não me engano, foi 2014 ou 2015, que a gente passou a ter, inclusive, no calendário vacinal do Brasil, uma vacina para a hepatite A, que pelo calendário público do Ministério é feita uma dose única aos 15 meses de idade. Isso não acontecia antes. Por que o Ministério, de 2014 para 2015, instituiu essa obrigatoriedade? Olha como é que a parte epidemiológica é interessante. Como eu falei antes, 20, 30 anos últimos, uma queda muito grande de casos de hepatite A. O que começou a acontecer é que nós tínhamos uma população numa região em que ninguém teve hepatite A. Porque melhorou muito a condição, os casos caíram, então a galera ali não teve hepatite A e, portanto, não tem anticorpo. Aí quando aparece uma pessoa naquela comunidade com hepatite a transmissão sendo fecal oral, aquela comunidade tendo baixas condições sanitárias, você faz uma explosão, uma epidemia naquela região ali de hepatite A, coisa que antigamente não tinha. Então, como tem muita população hoje em tese suscetível, um caso vira um surto enorme naquela região. Então, para isso parar de acontecer, o Ministério começou a indicar a vacinação aos 15 meses. Tá? E existe também a possibilidade da profilaxia pós-exposição. Né? Você eventualmente ali se expôs a um tratamento de um paciente que tem o vírus A e você não é vacinado, você não é protegido. Posso fazer uma profilaxia pós-exposição? Posso, cumprindo isso aqui, ó, idealmente até 14 dias. Aliás, somente até 14 dias. Passadas 2 semanas da exposição eventual, não tem nenhuma indicação de você fazer a profilaxia. Idealmente, você faz em 2 dias. Você começa idealmente até 48 horas, é o ideal, mas se tolera até 14 dias. E como é que é feita essa profilaxia? Lembrando que essa pessoa não é vacinada. Em geral, o que você faz é vacinar a pessoa, né? Porque a ideia é que a vacina, rapidamente empregada, já gere uma resposta imune que possa conter uma eventual infecção oriunda dessa exposição. Mas eu preciso, portanto, que a pessoa vacinada tenha competência imune para gerar essa proteção rapidamente. Quem não tiver essa proteção imune, a vacina não vai ser suficiente. Aí é importante que você agora acrescente, que você entre aí com a imunoglobulina, para quem não tem competência imune, para a vacina ser a resposta. Né? Quem é que não tem competência imune? Crianças com menos de 1 ano, não se espera que a resposta vacinal seja significativa, tá? E também pacientes imunodeprimidos. Vai ser importante entrar com a imunoglobulina. Como falei com vocês, nós iremos conversar de modo sequencial, de modo alfabético, pelas hepatites A, B, C, D, com um detalhe que a hepatite E, que não aparece em prova praticamente, eu coloquei aqui do lado, né, os conceitos mais básicos de hepatite E, e não vou falar mais sobre essa forma viral de hepatite, mas ela é similar à hepatite A. Em que sentido? Por exemplo, transmissão fecal oral, geralmente mais assintomático, né? Geralmente a ideia de que não vai cronificar, que a gente entende, né? Mas existe o detalhe de que na grávida eu vou ter sim essa possibilidade maior de um quadro fulminante na paciente que for de fato uma paciente gestante. Tá? Então existe essa ideia de uma similaridade da hepatite A em relação à hepatite E. Uma questão rápida aqui, ó. Um grupo de estudantes de medicina está sendo orientado com relação às infecções que podem resultar em surtos nas comunidades. Um deles questiona sobre formas de prevenir a hepatite A nas escolas da comunidade. Considerando esse questionamento, dentre as alternativas a seguir, qual é a melhor resposta? Conferir ativamente se todas as crianças da escola, repara só, hepatite A, ok? Formas de prevenir a hepatite A. Né? Repara que a letra A coloca conferir ativamente se todas as crianças da escola receberam vacina contra a hepatite A. Isso é legal fazer. Agora, com nascimento, 2 e 4, 6 meses,
É hepatite A a questão, não é hepatite B. Letra B de bola. Promover ações de educação sobre higiene pessoal e lavagem de mãos e conferir se as crianças receberam ali vacinação para hepatite A, que é uma dose única pelo Ministério aos 15 meses de idade. Esta é a resposta correta, sem sombra de dúvidas. A letra C coloca promover ações de educação sobre doenças sexualmente transmissíveis, a doença de transmissão fecal-oral. Letra D, orientar para a direção das escolas sobre a necessidade de isolamento imediato dos casos por 40 dias. Se for isolar, são 15 dias, são 2 semanas. E a letra E, orientar crianças e funcionários a não entrarem em contato direto com o sangue de outra criança, caso alguma se machuque na escola. Na transmissão, ela é fecal-oral. Geralmente questões sobre hepatite A são bastante tranquilas. Então, só, a hepatite B é a mais importante de hoje. Da nossa aula de hepatite viral, a B é a que mais cai em prova e tem uma complexidade que é interessante que você conheça. A primeira coisa que eu queria colocar aqui sobre a hepatite B são as formas de transmissão, né? Eu coloquei a forma sexual como sendo realmente considerada a mais comum. Existe a transmissão vertical do vírus B. Uma mãe portadora de vírus B pode transmitir para o filho. Tem a forma percutânea, então acidente com material pérfuro cortante é uma outra forma de transmissão do vírus B, mas a principal é a via sexual. Tá? E tem uma parte agora que é muito importante em relação ao vírus B, que é a estrutura desse vírus, que vai nos permitir entender toda a parte da sorologia para esse vírus. Tá? Então a parte importante inicial aqui é sacramentar contigo que o vírus B da hepatite é o único vírus de hepatite que tem um material genético de DNA. É um DNA vírus. Os outros, vírus A, vírus C, todos são vírus de RNA. Isso vai ter implicações muito importantes. Mas fica a ideia inicial que é o único vírus de hepatite viral, de fato, que tem material genético como DNA. E queria mostrar a vocês outras partículas virais importantes, que são antígenos virais que você pode perceber. Por exemplo, existe o antígeno viral de superfície, que é o HBsAg. É o antígeno viral de superfície que você vai identificar. Então, sempre que eu tiver o vírus circulando no organismo de alguém, ou seja, a pessoa tem infecção pelo vírus B da hepatite, você vai acabar detectando esse vírus, ou desculpem, esse antígeno de superfície. Eu vou escrever daqui a pouco durante a aula, mas ele vai mostrar que existe a presença física do vírus, existe a infecção viral. Tem um outro antígeno que está mais escondido lá no interior do vírus. Vírus não tem núcleo, né, como estrutura organizada, mas sim o coração, core do vírus, né? Eu posso ter um antígeno relacionado ao core do vírus, que é esse HBsAg. Ele está mais escondido, né? Então a pessoa ela pode ter a infecção, a pessoa pode ter a presença física do vírus, mas você não conseguir enxergar esse HBsAg, porque ele está lá no interior do vírus. Diferente do HBsAg, que você rapidamente identifica pela presença viral, porque é de superfície, o HBc você não identifica com facilidade, porque está no interior do vírus. Você não consegue nem dosar ele. Tem um outro antígeno bem interessante, que é o HBeAg. Esse antígeno, ele também é um antígeno que está no interior do vírus. Com uma diferença. Esse antígeno, ele é secretado. Então, o HBeAg você consegue sim detectar, porque ele pode ser secretado com o seguinte detalhe. Esse HBeAg, ele é secretado quando o vírus está se replicando no organismo. Então, olha o conceito interessante que eu vou escrever aqui embaixo. Você enxerga a replicação viral, a multiplicação viral, de duas formas diferentes. Não vai ser pelo HBsAg, porque o HBsAg, tendo o vírus, o HBsAg aparece, porque marca a presença viral se replicando muito ou não. Não vai ser o HBcAg, porque o HBcAg é um antígeno que você nem enxerga, porque está no interior do vírus. Você não enxerga, você não dosa. Então, o que vai marcar a replicação pelo vírus B da hepatite é você encontrar HBeAg, porque é o antígeno secretado quando o vírus está replicando. E uma outra forma de você perceber replicação viral é através da carga viral. A carga viral é você dosar o material genético do vírus, o DNA viral.
Então, se houver muito DNA viral, muita carga viral, é porque tem muita replicação. Tem muita cópia do DNA do vírus, é porque tem muita replicação. Encontrou HBeAg, é porque o vírus está replicando. São conceitos importantes para a gente ter agora e eu vou utilizar eles ao longo da aula inteira. Agora, se o vírus tem antígenos, nós fabricamos anticorpos contra estes antígenos. Por exemplo, existe o anti-HBs, né, que é contra esse antígeno HBs. Né? Com um detalhe que é muito importante, esse anti-HBs, quando presente, ele aniquila aqueles vírus e ele garante a proteção da imunidade. Seria assim, o anti-HBs é de super anticorpo, é o super anticorpo. Ele garante a imunidade, né, que a gente pode ter contra, né, aquele vírus. O HBcAg, embora você não consiga detectar o antígeno, o nosso organismo ele monta anticorpo contra o HBcAg. Ele monta o anti-HBc. O anti-HBc existe na variação IgM e na variação IgG, naquela máxima da imunologia. IgM numa infecção mais recente, IgG numa infecção mais antiga. Tudo bem? E o HBeAg também tem um anticorpo que é um anti-HBe, que na realidade iria se contrapor à replicação viral. Essa é a nossa ideia básica da demonstração da compreensão da estrutura do vírus da hepatite B. Até aqui tranquilo. Beleza. Queria colocar agora um entendimento da história natural do vírus B, colocando esses personagens dos antígenos e dos anticorpos. Por exemplo, a pessoa teve o contato, que eu falei com vocês, que é mais comum por via sexual, e a pessoa passa, portanto, a ter, a partir de agora, uma infecção pelo vírus B da hepatite. A gente sabe que essa infecção, num primeiro momento, ainda sem fabricação de tantos anticorpos, é uma doença ainda assintomática, mas que eu já posso encontrar o vírus. Encontrar o vírus é encontrar o seu antígeno de superfície, o HBsAg. A partir do momento que a pessoa começa a fabricar anticorpos, começa mais aquela fase clínica. Por exemplo, ele começa a fabricar o anti-HBc, que tem a variante IgM e a variante IgG. IgM numa infecção um pouco mais recente, IgG numa infecção um pouco mais tardia. Quando o doente passar pela fase toda clínica, se ele chegar até a convalescência, se ele curar, é porque ele desenvolveu o anti-HBs. Reparem, quando o doente desenvolve uma hepatite B crônica, ele não apresenta o anti-HBs. Ele apresenta todo o resto, mas não apresenta o anti-HBs. Daqui a pouco eu vou estruturar esse raciocínio numa tabela, mas é uma conversa que a gente pode ter desde esse princípio. E tem aquele outro antígeno, né? O anti-HBe, desculpa, o HBeAg com o seu anticorpo anti-HBe. Lembra que o HBeAg e o anti-HBe, eles fazem um raciocínio de replicação. Se está replicando, tem HBeAg. Se não estiver replicando, vai ter o anti-HBe. Então, ao longo dessa história toda, né, da infecção clínica em si, eu posso ter mais HBeAg ou mais anti-HBe, na dependência de um momento de mais replicação ou de menos replicação viral. Então, essa história natural é interessante da gente se localizar no raciocínio. Tranquilo? Resumindo, vê se você pegou a ideia principal. Coloquei ali os personagens da imunologia que eu posso dosar no exame de sangue e chove questão com o que eu vou montar aqui de raciocínio. Hein? Por exemplo, HBsAg, lembra? Marca a presença física do vírus. Marca, portanto, a presença de uma infecção. Pode ser aguda, mas pode ser crônica, mas marca a presença da infecção pelo vírus da hepatite B. O anti-HBc é um anticorpo que mostra o contato que a pessoa tem ou teve com o vírus. Lembrando que o IgM mostra um contato mais recente. O IgG mostra o contato já mais de longa data. O anti-HBs é o anticorpo da proteção. É o super anticorpo. Entenda o seguinte, quem é que desenvolve anti-HBs? A pessoa que tem uma cura da hepatite B. Mas agora olha que interessante. Eu também desenvolvo anti-HBs quando eu sou vacinado contra o vírus da hepatite B. Então eu coloquei aqui, ó, é o anticorpo da proteção.
Ou proteção porque eu tive a infecção que se curou, ou proteção porque eu fui vacinado, né, em relação ao vírus B da hepatite. Eu insisto, é o super anticorpo. Tá? Eu vou até mudar esse HBS aqui, esse anti-HBS, essa letra S, eu vou colocar do nosso super anticorpo. Beleza. Aí vem o HBeAg e o anti-HBe no seu antagonismo. Um é o contraponto do outro. HBeAg mostra que teria uma fase mais replicativa e o anti-HBe uma fase mais não replicativa do vírus. Então, por favor, eu queria que esse raciocínio estivesse na tua cabeça. O HBsAg positivo marca a presença física do vírus. Tem infecção, que pode ser aguda ou pode ser crônica. O anti-HBc é um anticorpo que não demonstra cura. O anti-HBc mostra o contato com o vírus. A gente sabe que a variante IgM é o contato mais recente. A variante IgG, esse contato já é mais antigo. Anti-HBs, super anticorpo, proteção. Ou por cura ou por vacina. HBe e anti-HBe é o contraponto de replicação viral. Até que vocês foram. Eu queria então agora colocar a parte importantíssima na prova de vocês, que é a gente ter esse raciocínio dos personagens da imunologia nos diferentes cenários. Isso aqui de verdade não é para memorizar, é para raciocinar. Então olha só, se você tiver uma hepatite B aguda, o HBsAg tem que estar positivo, porque se tem hepatite, tem o vírus. Quem marca a presença física do vírus é o HBsAg. Beleza. Anti-HBc IgM, na hepatite aguda, o IgM mostra o contato recente, né? Então, quando tem hepatite B aguda, o IgM vai estar sempre positivo. O anti-HBc IgG, ele pode estar positivo ou não na infecção aguda. Uma infecção aguda muito no início, não tem o IgG, o anti-HBc IgG positivo. Uma infecção aguda um pouco mais para frente, né? Aí eu já teria o anti-HBc IgG positivo. E o anti-HBs está positivo? Pensa aí. Não, porque o anti-HBs é a cura. Se existe uma hepatite B aguda em curso, é porque não curou ainda, né? Então o anti-HBs ele está negativo. Segunda coluna. Hepatite B crônica. Se tem hepatite, tem a presença física do vírus, o HBsAg ele tem que estar positivo. Anti-HBc IgM está positivo? Não, porque IgM é só no contato recente. Se já cronificou, o contato já é antigo. Já é antigo. Mais 6 meses. O anti-HBc IgG agora vai estar sempre positivo. Sempre. E o anti-HBs? Não pode estar positivo, porque o anti-HBs é a imunidade, a proteção. Se ele tem infecção em curso, ele não está imune, né? Então é negativo. Agora, e o doente que teve a infecção pelo vírus B e já curou, já resolveu? Tem o HBsAg? Não, porque o HBsAg é a presença física do vírus. É a infecção em curso. Se já curou, não tem. Anti-HBc IgM. O anti-HBc é do contato, mas o contato do IgM é contato recente. Se já curou, já é um contato muito antigo. Não tem como ter o anti-HBc IgM. Agora, o anti-HBc IgG, ele fica para sempre positivo, marcando que para sempre houve o contato. É o que mostra realmente a cicatriz do contato prévio com o vírus. E o anti-HBs positivo, né? Vai estar positivo porque a cura é a proteção que a pessoa adquiriu através de uma infecção prévia. Agora, a pessoa que é o ideal, né? A pessoa nunca teve a infecção, o vírus B doença, mas a pessoa foi vacinada previamente. Então, essa pessoa não tem hepatite, portanto, o HBsAg é negativo. Como nunca teve contato com o vírus, o HBc sempre, todo ele vai ser negativo. A única coisa positiva que tem em termos imunológicos, claro, a pessoa vacinada é o anti-HBs positivo. Então olha que interessante, anti-HBs positivo, insisto, marca a imunidade, ou por vacina ou por infecção prévia curada. Como é que eu vou diferenciar? Olha para o anti-HBc IgG, que vai estar positivo na pessoa que curou, mas estará negativo na pessoa que foi vacinada. Vamos treinar? Vamos treinar? Vê se você pegou a ideia? Vou colocar alguns testes, você tenta fazer. Vamos lá. Vamos fazer juntos? Como é que é o raciocínio? Olha só. HBsAg positivo quer dizer o quê? Que tem infecção. Pode ser aguda ou pode ser crônica.
Quando eu olho para esse anti-HBC IgM que aparece positivo, é porque existe hepatite B aguda. Aguda na fase muito inicial, porque o IgG não positivou. Claro que o anti-HBS não vai positivar porque não está curado. E está replicando muito, que a gente consegue perceber. Então seria uma hepatite B aguda numa fase muito inicial. Por que muito inicial? Porque o IgG ainda não positivou. Se fosse uma hepatite B aguda numa fase um pouco mais tardia, tanto o IgM como também o IgG apareceriam positivos. Olha esse outro exemplo, que é exatamente o que eu falei agora. Repara, HBsAg positivo, tem infecção. Pode ser aguda ou pode ser crônica. Quando eu olho por anti-HBC IgM positivo, a infecção B é aguda. Também tem um IgG positivo e tem uma infecção de hepatite B aguda numa fase um pouco mais tardia, talvez mais perto de 6 meses. É o que a gente começa a perceber. Olha essa outra. HBsAg positivo, tem infecção. Ou é aguda ou é crônica. Eu olho para o anti-HBC. Anti-HBC IgM negativo e IgG positivo. Opa, isso aqui é hepatite B crônica. Se fosse aguda, o IgM estaria positivo. Isso aqui é hepatite B crônica. Vamos só classificar um pouco mais. Não está curada, né? Então não tem o anti-HBS. Mas eu queria que você me classificasse em relação à replicação. Está replicando muito ou está replicando pouco? Está replicando pouco, porque não tem HBeAg. Tem anti-HBe positivo. Então eu vou colocar aqui uma hepatite B crônica numa fase de não replicação. Outra. HBeAg positivo. Tem infecção. Ou é aguda ou é crônica. Olha para o anti-HBC. O IgM está negativo e IgG positivo. Então isso aqui é uma hepatite B crônica. Está replicando ou não está replicando? Está replicando bastante. Tem hepatite B crônica numa fase replicativa. Olha quanto conhecimento a gente ganhou aqui. Olha outro. HBsAg negativo. Opa, negativo. Não tem infecção. Repara que o anti-HBC dele tem um IgG positivo. Então já teve contato prévio. E esse anti-HBs positivo significa o quê? A proteção. Realmente teve contato prévio que evoluiu para cura. Então eu vou colocar aqui que é uma infecção B curada. É a cicatriz imunológica que o doente teve. Vou colocar um último teste aqui. Repara, HBsAg negativo, não tem infecção. Os dois anti-HBCs negativos, não teve contato. Anti-HBs positivo, o que justifica isso? Vacina. Agora houve uma imunidade que veio por uma vacinação prévia do doente. Essa estrutura, pessoal, de anticorpos e antígenos são extremamente cobradas em prova. Extremamente cobradas. Olha um exemplo disso. Após a imunização completa para hepatite B, o perfil sorológico que deve ser observado, qual seria? Repara só, se houve uma vacinação e essa vacinação gerou imunidade, eu espero o anti-HBs positivo. Eu tenho anti-HBs positivo aqui e tenho anti-HBs positivo aqui. Mas não tenho nem na letra D e nem na letra B de bola. Então estou entre a letra A e a letra C. Qual é a diferença? Anti-HBC. Lembra que anti-HBC é contato com o vírus. Esse cara não teve contato, foi através da vacina que ele teve a imunidade. Então o perfil sorológico é o anti-HBC negativo e anti-HBs positivo. Cai muito em prova a questão de perfil sorológico para vírus B da hepatite. Olha esse outro. Um adolescente ictérico apresenta os seguintes resultados no exame de sangue. Sorologia negativa para o vírus A da hepatite, HBsAg positivo, anti-HBs negativo, o IgG do anti-HBC positivo e o IgM do anti-HBC negativo. Sugere o quê? Repara, vamos fazer um raciocínio. HBsAg positivo significa que tem infecção. Pode ser aguda ou crônica, mas tem infecção. Então não posso marcar, por exemplo, né, algo que falasse que foi imunização. Não, ele tem infecção agora. Não posso falar, por exemplo, que foi uma infecção curada, resolvida, porque ele tem infecção. Então a letra B e a letra C eu já descarto. Agora, essa infecção, ela é aguda ou é infecção crônica? Repara, o anti-HBC IgG está positivo, o que poderia estar, sempre estaria, né, na hepatite crônica, mas poderia estar numa fase mais tardia da hepatite aguda. Mas se fosse hepatite aguda, eu teria o IgM.
E aqui não tem, o gene está negativo. Então, isso aqui é uma infecção crônica pelo vírus B da hepatite. Cai muita questão de perfil sorológico. Olha a outra. 22 anos, masculino chega ao centro de saúde para consulta, trazendo resultados de exames pedidos por um outro médico. Os exames mostravam HBsAg negativo. Então, não deve ter doença. Anti-HBC IgG positivo. Já teve contato. Né? Já teve contato. Anti-HBC IgM negativo. HBeAg negativo. Anti-HBe negativo. Anti-HBs positivo. Então, olha só. Esse anti-HBs positivo e esse HBsAg negativo, fala assim, olha, esse cara não tem doença agora, mas tem proteção. Não tem doença, mas tem proteção. Então, ou foi uma hepatite que evoluiu para cura, ou foi uma vacinação que ele fez. Não pode ser nem a letra D e nem a letra B de bola, porque ele não tem infecção nesse momento. Tudo bem? E, por favor, a letra D falava de hepatite C, né? Não tem nada para hepatite C aqui, né? Então, ficamos entre a letra A e a letra C. Repara só, a letra A fala que teve e evoluiu para cura, a letra C fala que foi vacinado. Ele não foi vacinado, porque ele tem o anti-HBC positivo. O anti-HBC mostra que teve contato com o vírus. E não foi vacinação. A imunidade foi adquirida por cura da infecção viral. Lembra que o anti-HBs é o teu super anticorpo. Vamos embora, outro conceito interessante, né? É um vírus, e como todo vírus, ele pode, ao longo do tempo, como aconteceu, sofrer mutações. Existem alguns mutantes do vírus B. Aquele de maior interesse para a prova é o chamado mutante precor do vírus B. Qual é o conceito do mutante precor? O mutante precor é um vírus, é uma variante um pouco traiçoeira do vírus, porque ele consegue se replicar sem demonstrar a replicação. Lembra que a demonstração da replicação era o HBeAg em grande quantidade. Não tinha anti-HBe, mas tinha HBeAg. O HBeAg mostrava a replicação. Esse mutante precor, ele replica sem mostrar a replicação viral. Ou seja, ele tem uma dificuldade de fabricar e de secretar o HBeAg. Então, aquilo que demonstraria na imunologia que ele estaria de fato replicando, está escondido. Como é que eu vou suspeitar dessa condição? Lembra que a replicação viral, na realidade, era demonstrada pelo HBeAg, mas também poderia ser demonstrada pela carga viral, pelo DNA viral. Então, repara, quando é que eu vou suspeitar que eu estou diante de mutante precor? Quando eu tenho o HBsAg positivo, ou seja, a pessoa tem uma infecção, o HBeAg dela está negativo, ou seja, parece para mim que não está replicando, mas a pessoa está cheia de transaminase, lá no céu, que estranho. Se eu tivesse um vírus que não se replicasse nada, eu não teria agressão hepática, eu não teria transaminase alta. Então, uma suspeita do mutante precor é a pessoa estar com HBeAg negativo, aparentemente não replicando, mas com transaminase nas alturas. Então, fica estranho. Então, essa é a suspeita que a gente faz. Como é que eu vou confirmar? Eu vou procurar uma outra maneira de enxergar a replicação viral. A outra maneira é pela carga viral. Aí você confirma vendo uma carga viral realmente muito mais elevada. Tá? Qual a importância de identificar, de saber que eu estou diante de um paciente que tem um mutante precor? É uma variante muito mais agressiva. Tá? Então, por exemplo, fulmina mais, né? Evolui mais para cirrose. Depois da cirrose pode aparecer um câncer hepático, ou no vírus B até mais imediatamente o câncer. Então, essa variante mais agressiva, ela tem um risco maior desses desfechos, né, de fato menos favoráveis. Então é importante saber. E daqui a pouco falar com vocês de tratamento de hepatite B. Quem tem hepatite B pelo mutante precor, sempre trata. Por quê? Porque é uma variante mais agressiva. Beleza? Vamos ver nessa questão como é que cai esse assunto do mutante precor. Ó, feminina previamente saudável procura um ambulatório de gastrodip, referindo que foi encaminhada pela equipe de plástica, porque ao realizar exames pré-operatórios para a implantação de prótese de mama, os exames revelaram que ela é portadora do vírus B da hepatite mutante precor. A equipe que a atendeu chegou a esse diagnóstico porque os marcadores virais sorológicos mostraram, além do anti-HBC e IgG positivo, mais o quê?
Repara, falaram que ela é portadora de mutante precoce do vírus B. Por definição, acabei de ver isso contigo, mutante precoce replica sem mostrar. Replica sem mostrar o HBeAg. Então, a pessoa aqui não pode ter HBeAg positivo. Porque senão não seria um mutante precoce. Então, já descarto aqui a letra A e já descarto a letra B, que tem ali o HBeAg positivo. Quando eu comparo a letra C com a letra D, tá tudo igualzinho. A única diferença é o DNA viral. E lembra, quando você está diante de uma suspeita do mutante precoce, como é que você confirma a suspeita? Olhando exatamente para essa replicação viral, olhando exatamente para esse DNA viral que apresenta-se em níveis mais elevados. Por isso que a letra C realmente é o gabarito. Beleza? Vamos seguir um pouco mais. Olha só, em relação à evolução da hepatite B, quando eu falo de história natural, eu já coloquei, claro, aquela evolução da fase prodrômica, quando é que começam anticorpos e tudo mais, mas eu queria mostrar o seguinte. A gente pode ter a hepatite B aguda, aí pode fulminar, pode cronificar, pode virar cirrose, pode virar câncer. Eu queria mostrar essas possibilidades até em caráter percentual. Porque, repara só, dos casos agudos de hepatite B, apenas 1% pode fulminar. Repare, o vírus B é o que mais fulmina dos vírus, mas mesmo assim fulmina muito pouco. Ainda bem. Dos casos de hepatite B aguda, 5% dos adultos cronificam. Eu falei a vocês, recém-nascido, o percentual de cronificação é muito maior do que esse, é o oposto disso. Mas o adulto, apenas 5% acabam cronificando. E dos que cronificam, cerca de 20 a 50% evoluem para cirrose. Né? Porque é aquela agressão que eu falei antes, aquela agressão crônica, aquela inflamação crônica ao fígado, que começa a aparecer cicatriz, é a fibrose que a gente conhece e veremos na aula de cirrose. Que um problema que a cirrose pode causar é que a cirrose pode ser, na realidade, um caminho para o câncer hepático, o hepatocarcinoma, que é a mesma coisa que carcinoma hepatocelular. Isso acontece em 10% dos cirróticos por vírus B. Com um detalhe que é muito interessante. Lembra que eu falei a vocês que o vírus B da hepatite era um único vírus de hepatite que era um DNA vírus. Lembra disso? Então olha que interessante. O fato do vírus B da hepatite ser um DNA vírus faz com que ele tenha uma facilidade maior de mesclar o material genético dele com o material genético das nossas células. Mesclar o material genético dele, vírus, com o material genético dos hepatócitos, se escondendo ali dentro, eventualmente. Ou até levando a um erro, né, celular do hepatócito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as hepatites crônicas, B e C, podem caminhar para a cirrose e podem caminhar para câncer. E geralmente é um caminho escalonado da hepatite crônica para a cirrose para o câncer. Agora, o vírus B, ele pode bypassar a fase da cirrose. E pode, a partir de um quadro crônico de vírus B, já aparecer um câncer sem passar pela fase da cirrose. Coisa que acontece com o vírus C, com o vírus B, isso aqui não é obrigatório. Por quê? Porque ele é um DNA vírus. Ele pode mesclar o DNA dele no hepatócito, gerando uma falha celular e o câncer sem ter a obrigação formal de passar pela fase da cirrose. Isso é bem interessante saber. Vamos seguir. Olha só, vamos para a parte de tratamento para hepatite. E aí é interessante porque tem alguns temas, a gente fala isso com vocês habitualmente, mas tem alguns temas na clínica médica em que a atualização ela é muito frequente, ela é muito constante. Né? Você vê isso muito, por exemplo, em endócrino, em diabetes. Toda hora tem coisa nova em diabetes, é um remédio novo, uma indicação nova. Né? Você vê muito isso, por exemplo, em cardiologia. Né? Talvez a cardio seja a especialidade em que as novidades aparecem com mais frequência. Né? E me refiro, por exemplo, à insuficiência cardíaca, me refiro a tratamento para doença coronariana, tem sempre muita coisa nova. E nas hepatites virais, isso tem acontecido com frequência. Né? É muito comum aparecerem protocolos novos de hepatites virais do Ministério da Saúde do Brasil. Então tem que ficar ligado porque são temas sempre em constante atualização. Claro que se aparecer uma coisa relevante daqui de hoje
até a hora da tua prova, a gente vai aparecer aqui em algum tipo de canal para conversar contigo sobre, olha, mudou isso ou aquilo de relevante para a prova. Mas isso aqui são coisas que têm mudado muito. Com relação, eu coloquei indicações principais, porque assim, a lista de indicações, né, pormenorizadas, é uma lista muito extensa. E vou colocar aquelas indicações mais importantes para a prova de vocês. Por exemplo, a hepatite B aguda, a gente não trata sempre. Até porque, lembra, a hepatite B aguda, né, 1% só fulmina, 5% só cronificam. Para que eu vou querer tratar todo mundo se a regra não é acontecer, não vou dizer a regra, mas o mais comum é não acontecer nada de mais grave. Então, a hepatite B aguda, geralmente eu não trato. Eu vou tratar os quadros mais graves. Por exemplo, começou a aparecer com alteração de coagulação. Porque você lembra do início do slide, quando eu falei assim, olha, hepatite fulminante, por definição, não é a coagulação alterada. A hepatite fulminante, por definição, é uma encefalopatia que se estabelece em menos de 8 semanas. Beleza. Mas você pode ter uma hepatite B aguda que vai fulminar, mas não fulminou ainda. E o indicativo de que ela pode estar caminhando para a evolução fulminante é a coagulopatia. Então, havendo hepatite B aguda com alteração importante de prova de coagulação, você tem indicação de tratar. Tratamento nas fases crônicas, né? Eu coloquei aqui quando eu tenho um indicativo de uma agressão importante ao organismo, ou seja, o doente tem HbA1g positivo, né? E tem transaminase muito alta, então ele está replicando e está tendo muita agressão, então esse cara tem que ser tratado, tá? Além disso, também se trata sempre o mutante precor. Por que mutante precor? Agride sem demonstrar, porque ele replica sem demonstrar. Então, mutante precor sempre acaba tratando. Sempre trata a infecção B que esteja junto com infecção pelo vírus HIV ou vírus C de hepatite. Então, a coinfecção HIV-HBV ou HCV-HBV, ou seja, esses vírus, um deles mais o vírus da hepatite B, a hepatite B tem indicação de ser tratada, porque são combinações perigosas. E essa última é muito diferente, hein? Muito diferente. Prevenção de reativação. Olha que curioso. A pessoa teve a infecção B, a pessoa se curou da infecção B, inclusive, né? A pessoa está até com a anti-HBS positivo, que a princípio é a cura. Ou ele está com uma infecção muito bem controlada. O que pode acontecer é que se essa pessoa reduzir a competência imune, eu posso ter uma reativação mesmo nos casos aparentemente curados. Por quê? Porque é um vírus DNA. Ele pode ter o que o pessoal chama de um DNA circulante, que é um DNA escondido nas nossas células. Aí quando cair a nossa competência imune, esse DNA circulante escondido ele pode ser reativado. Aí você pode ter um retorno de uma infecção que você tinha curado. Isto existe. Então existe indicação de você tratar um paciente, né, para hepatite B que será submetido, né, à imunossupressão ou à quimioterapia, né, que tenha passado de hepatite B de bola. Porque esse passado pode vir à tona mais uma vez. Interessante isso, né? E como é que você vai tratar o vírus B da hepatite? A terapêutica aqui é mais tranquila que do vírus C, hein? Porque aqui em geral eu coloquei, em geral é monoterapia, é um remédio só. Hoje em dia a droga de escolha é o tenofovir, é a droga de primeira linha que eu escrevi aqui. Uma outra opção que eu tenho que saber o nome é o entecavir. Você vai usar o entecavir se houver alguma contraindicação ao tenofovir e o entecavir é a droga de escolha quando você vai tratar por aquela última indicação que eu coloquei, que é a prevenção da reativação. Então, quando eu vou tratar por prevenção de reativação, é o entecavir. As outras situações seriam tenofovir. Se houver uma situação específica de contraindicação ao tenofovir, aí, obviamente, você faria o entecavir. Tá? Esse é o esquema de tratamento para infecção pelo vírus B da hepatite. Vamos seguir um pouco mais, vamos virar agora para o vírus C. Repara, já foi o A, junto com o A foi o E, de tabela, já foi o B, falta o C, que é um pouquinho extenso, e depois o D, que é rapidinho, tá? É um tempo rápido até de hepatite viral. Olha só, em relação à hepatite C, eu queria primeiro colocar como conceito geral que, é claro, um vírus RNA, eu já falei que o único vírus de hepatite que é DNA vírus é o vírus B, então isso aqui é um RNA vírus.
mas que tem muita variação genotípica. São 6 genótipos diferentes. Isso tem importância médica porque na dependência do genótipo que o doente apresentar, eu posso fazer um esquema de tratamento diferente. Então tem esquema para o genótipo 1, tem um esquema para o genótipo 2 e assim por diante. Então é interessante porque quando você dá o diagnóstico de hepatite C, eu tenho que depois fazer a genotipagem para saber como eu vou tratar o doente adequadamente. Eu coloquei aqui os genótipos mais prevalentes. No mundo inteiro, o mais prevalente é o genótipo 1. No Brasil, inclusive, o mais prevalente é o genótipo 1. Em segundo lugar, vem o genótipo 3. Tudo bem? Outra coisa interessante para saber em relação ao vírus C é que a principal forma de contágio é o uso de drogas injetáveis, né? A transmissão por via sexual ela é muito rara, ela é muito baixa, né? Então, a forma principal é o uso de drogas injetáveis com um aspecto curioso, que em quase metade das pessoas com vírus C, a gente não identifica a forma de contágio. Olha que curioso. Você deu o diagnóstico para ela de infecção pelo vírus C e você vai colher história, vai fazer uma anamnese perfeita, vai tentar detectar aonde que talvez tenha acontecido a infecção. Ela nega veementemente o uso de drogas injetáveis, né? E aí você não consegue, você faz perguntas e você não consegue quase 50%, você não conclui a forma de contágio. Por isso se fala muito de não compartilhar objetos de uso individual. Aquele negócio de manicure, cortador de unha, assim, são coisas que podem acontecer que a gente não sabe, né? Então, existe essa máxima de que imenso percentual de pacientes, né, com vírus C, a gente desconhece a forma de contágio. Em relação ao aspecto imunológico, né, aqui é muito mais simples que o vírus B de bola, tá? Você vai ter o contágio pelo vírus C, mais comum seriam as drogas injetáveis, que eu coloquei aqui já, e você começa a ter a presença física do vírus. Aqui não tem antígeno para você procurar. Aqui a presença física do vírus é o próprio HCV-RNA, tá? Geralmente ele costuma ser detectado, né, no sangue com 2 semanas, ok? Do contágio, 2 semanas, geralmente você começa a encontrar o HCV-RNA. E depois, lembra, a fase clínica começa quando aparece anticorpo. Aqui só tem um anticorpo, que é o anti-HCV que aparece positivo. Então aqui é muito mais simples, né? A presença física do vírus vai ser o HCV-RNA e o anticorpo vai ser o anti-HCV que aparece positivo. Com um detalhe, o anti-HCV positivo, ele não confere, né, imunidade absoluta. A pessoa pode ter o anti-HCV positivo, mas pode ter o vírus presente. Então esse anti-HCV mostra contato com o vírus. Se é um contato atual que eu estou infectado ou um contato antigo que eu já curei, por exemplo. Ou até existem resultados falsos positivos. Aliás, vou colocar um detalhe muito importante aqui do lado. Quando você apresenta um anti-HCV positivo, o que pode significar isso? Isso pode significar, o anti-HCV positivo pode significar uma hepatite C em curso, pode significar uma hepatite C curada, existe possibilidade de cura espontânea até do vírus C, ok? Ou pode ser resultado de um falso positivo. Isso é muito importante porque vai cair numa questão de prova muito comum, que é o tipo de questão em que o doente faz um perfil sorológico para as hepatites todas, hepatite A, hepatite B, hepatite C, e aparece na hepatite C um anti-HCV positivo. Qual é a minha conduta? Posso falar que a pessoa tem infecção? Não. Ela pode ter uma infecção em atividade? Pode, mas pode ser um anti-HCV porque ela teve e curou, ou pode ser um falso positivo. Então, qual é a conduta quando o doente tem um anti-HCV positivo? Pedir o RNA, pedir a carga viral. Então, eu coloquei aqui embaixo, eu vou tirar aqui o meu desenho, meio tosco aqui, e vou colocar o seguinte: você só pode diagnosticar a infecção em atividade tendo o anti-HCV positivo, não de modo isolado, mas junto com a carga viral. Tem muita questão mesmo. Vou te mostrar 2 aqui na sequência, tá? Então, a infecção ativa não basta o anticorpo.
tem que ser anticorpo e também o próprio vírus, a carga viral, o RNA viral, o material genético do vírus. Vou mostrar duas questões sobre isso. Uma do Revalida, de pouco tempo atrás. Durante uma campanha de prevenção de acidentes ocupacionais em ambiente hospitalar, uma mulher de 32 anos, auxiliar de enfermagem, foi submetida à sorologia para hepatite C. Ela fez um anti-HCV, revelando-se reativa, então tem um anti-HCV positivo. Está ansiosa porque não entende bem o que tal resultado significa, já que não sente nada e não tem ideia de como ela foi contaminada. É referenciada ao SAT, Serviço de Apoio ao Trabalhador, no ambulatório do hospital, onde ela trabalha. Na primeira etapa de investigação, é necessário que o médico do SAT priorize o quê? Priorize confirmar que ela tem infecção. Ah, não, eu vou fazer logo genotipagem para saber qual o genótipo. Não, eu não sei se ela está infectada. Reparem a lógica. Um anti-HCV positivo me obriga a confirmar que tem infecção. E como é que eu vou confirmar a infecção? Material genético, RNA viral, carga viral. Está escrito aqui, ó, carga, eu fiquei aqui na frente do viral. Então a resposta certa é a letra D. Eu vou pedir para ver a carga viral do doente. Olha essa outra aqui, ó. Homem de 22 anos procura atendimento médico com relato de que a parceira sexual foi recentemente diagnosticada com herpes genital. Ele está assintomático, não apresenta doenças conhecidas e não faz uso regular de medicamentos. Nega cirurgias prévias, transfusões sanguíneas, o uso de drogas ilícitas ou medicamentos injetáveis. Relata ter mantido relações sexuais com múltiplas parceiras. Possui estado vacinal adequado para a idade. O exame físico não revela anormalidades. Laboratório: tem um anti-HIV não reagente, tem um anti-HCV reagente, VDRL não reagente, HBsAg não reagente. Assinar a conduta mais adequada nesse caso. Anti-HCV reagente fala que tem infecção? Não. Então encaminhar para tratar antiviral? Não. Teste rápido para vírus C não é um teste rápido que você vai fazer, né? É um teste molecular normal para procurar carga viral, o RNA viral. Não vai ter teste rápido para detectar material genético do vírus C. A letra C colocou repetir sorologia. Não, tem anti-HCV, qual é a minha conduta? Eu parto para o teste que procura a carga viral, que procura o RNA viral, que procura a presença física do vírus. Beleza? Vou colocar aqui, como eu fiz pro vírus B, a história natural, tá, do vírus C. Então, a gente tem a hepatite C aguda, que geralmente é assintomática. Geralmente é assintomática. O risco de fulminar, ele tende a zero. Não tem descrição de casos fulminantes. Você fala assim, é possível que fulmine, mas você não vê fulminar. Então, sim, tende a zero. Há a possibilidade de cronificação bastante importante. Lembra que o vírus C é o que mais cronifica muito mais que o vírus B de bola. E tem aquele problema da cronificação, porque é uma agressão continuada ao fígado, então o percentual pode caminhar para a cirrose. E eu conversei contigo, né, que da cirrose você poderia ter a possibilidade do aparecimento do câncer, passou rápido aqui, do câncer hepatocelular. Deixa eu voltar aqui e vou passar aqui mais rapidinho, mas seria essa ideia aqui que eu coloquei da história natural. E aqui não tem a possibilidade da hepatite diretamente para o câncer. Não, isso acontece apenas no vírus B de bola. Mas repara, o que tem de importante nessa imagem não é de forma nenhuma memorizar percentual. O que tem de importante nessa imagem é você reforçar a ideia de que o vírus C é o que mais cronifica, sem ter que memorizar percentual, mas é o que mais cronifica, e reforçar na tua cabeça a ideia de que o problema de uma hepatite crônica é que ela pode caminhar para a cirrose e da cirrose virar um câncer. Isso é um problema, né, que eu preciso, de fato, né, pensar em tratar esse doente para não caminhar para a cirrose. Quando caminhar para a cirrose, que é outra aula, fazer acompanhamento periódico para ver se não vai aparecer um câncer. Então é conhecer a história da doença sem ter que ficar memorizando o percentual de casos aqui. Vamos embora. Em relação agora a tratamento de vírus C da hepatite, tá? Repara só, hoje em dia ficou mais fácil, porque antigamente você tinha que olhar se tinha muita fibrose, se tinha também subitens de indicações. Segundo um protocolo nacional do Ministério da Saúde do Brasil, para a hepatite C, você trata todo mundo. Você vai tratar a hepatite C aguda, que é de raríssimo diagnóstico, porque geralmente é assintomático,
e você trata todos os casos de hepatite C crônica. Então ficou muito mais fácil, né, a ideia para guardar, porque você trata o quê? Você trata todo mundo, tá? E o objetivo que se tem no tratamento, né, a gente não chama de cura em si, mas seria a princípio a cura. O pessoal chama de resposta viral sustentada. É você não encontrar mais o RNA viral. É você não encontrar mais o vírus, né? A gente não chama de cura porque há uma necessidade de acompanhamento mais a longo prazo, né, para ter certeza de que os remédios hoje utilizados garantem de fato a cura absoluta. Então o que a gente chama, na verdade, é uma resposta viral sustentada, é não encontrar mais o vírus. Como é que você faz o tratamento, né? Aí vai ser um esquema que não vai ser mais monoterapia, é uma associação de fármacos que você prescreve por 8 a 24 semanas. Hoje em dia existem as chamadas drogas antivirais de ação direta. São drogas que vão diretamente atacar o vírus para impedir a sua replicação, para destruí-lo efetivamente. Além das drogas antivirais de ação direta, você pode associá-las à ribavirina. Houve um problema de que no Brasil todo mundo estava dando ribavirina para todo mundo. E aí, no final de 2019, no final, portanto, do ano passado, o Ministério da Saúde do Brasil baixou uma norma técnica dizendo que, pelo menos no SUS, você só pode fazer ribavirina se realmente precisar, se realmente houver a evolução para a cirrose. A hepatite C crônica sem cirrose não faria a ribavirina. Beleza? Agora, em relação aos esquemas antivirais de ação direta, isso mudou em 2019, isso tem mudado o tempo todo. E ainda teve uma norma técnica no final de 2019 que tentou estabelecer para o sistema público de saúde uma adequada relação custo-benefício. E aí, você pode ver no documento, tem no nosso material na apostila, existe uma extensa possibilidade, né, de remédios para genótipo 1, para genótipo 2, genótipo 3. Beleza, mas o que o SUS fez? O que o Ministério propôs? Olha, a gente sabe que na literatura tem isso tudo, é enorme de possibilidades. O protocolo são 2 páginas de possibilidades. Mas vamos colocar as melhores possibilidades de relação custo-benefício, que é o que está aqui do lado. Então, para o genótipo 1, o que você vai fazer é o ledipasvir com o sofosbuvir. E o genótipo 1 é o mais importante para você guardar para a prova, porque é o mais comum, né? Então, aquele genótipo 1, você faz, né? E você pode querer gravar de como você quiser, né? Vou gravar genótipo 1, sole, 1, sole. Beleza, sofosbuvir com ledipasvir. Agora, tem que tentar memorizar isso aqui. Ah, eu sou meio lesado, sou meio leso. Eu não memorizo. Pô, se você é meio leso, você pode memorizar o ledipasvir com o sofosbuvir. Mas repara, esse é o mais importante. Já brinquei de 2 formas. Ou o leso, sou lesado, eu não guardo na beleza. Guarda o genótipo 1. Ledipasvir com sofosbuvir. Ah, não, sole 1, sole, beleza, sofosbuvir com ledipasvir. Então, guardar o genótipo 1 é interessante, porque é o mais comum. Agora, os outros, todos, né, genótipos 2, 3, 4, 5, 6, você poderia fazer o outro esquema, do velpatasvir com sofosbuvir. Sofosbuvir é muito utilizado, com um problema. O sofosbuvir não está bem indicado para quem tem clearance de creatinina abaixo de 30 ml por minuto, né? Então eu coloquei DRC, doença renal crônica, mas é especialmente um clearance, vou escrever aqui em cima, menor do que 30 ml por minuto. Nesse caso, o sofosbuvir não estaria muito bem indicado, e aí o esquema preferencial para um paciente que nunca recebeu tratamento nenhum para vírus C, seria a associação do glecaprevir com o pibrentasvir. Nomes chatos para guardar, mas eu insisto. Beleza, vamos guardar tudo? Se der, a gente guarda tudo, mas os mais importantes, né, são os remédios de associação para genótipo 1, porque o genótipo 1 é o mais comum no mundo todo. E para fechar, hepatite D de dado. E essa a gente fala até rapidinho, porque a hepatite D de dado, o que a gente entende, é que ela não consegue existir sozinha. A hepatite D de dado,
ela precisa da hepatite B de bola para vingar no organismo, tá? Então é interessante, aí coloquei aqui, ó, precisa do vírus B. Então o doente tem que ter infecção pelo vírus B para ter essa infecção também, de modo associado, pelo vírus D de dado da hepatite. Agora que interessante, na dependência do momento que a pessoa adquire o vírus D de dado, eu vou ter duas formas diferentes de infecção. Uma que a gente chama de co-infecção. A pessoa vai adquirir ao mesmo tempo a hepatite B de bola e a hepatite D de dado. Adquire ao mesmo tempo. E existe a superinfecção, em que a pessoa já tinha uma hepatite B crônica prévia, antiga, e agora ela adquire o vírus D agora da hepatite, tá? Então esse conceito a gente precisa ter. Eu até coloquei aqui embaixo alguns detalhes, né, de que a co-infecção não aumenta o risco de cronificação. A superinfecção aí sim é mais grave porque aumenta o risco de evolução fulminante ou até de evolução para cirrose, né? Mas o que eu tenho que saber para a prova de residência médica sobre o vírus D de dado é de que ele só existe, a infecção por ele só existe na presença também do vírus B de bola. E aí esta infecção ela pode se dar de duas formas diferentes. Co-infecção, os dois vírus adquiridos juntos, as duas infecções, portanto, agudas, não aumenta o risco da infecção B cronificar, ainda bem. Ou o doente já tinha uma infecção B crônica prévia, é exposto ao vírus D. Então faz uma hepatite D aguda em cima de quem já tinha uma hepatite B crônica antes. A gente chama de superinfecção. Aí é mais problemático, porque tem risco desse quadro agudo ser mais fulminante e tem um risco daquele quadro crônico do vírus B caminhar mais para a cirrose. Te ofereço uma última pergunta para a gente fechar essa aula de hoje. A hepatite D de dado está ligada à co-infecção com o seguinte vírus, vírus B de bola. Maravilha? Então, repara, abrimos a porteira aqui da hepatologia, né? Vimos aquela ideia inicial da hepatite e fomos vendo cada vírus de forma individual. Carinho especial para vírus B de bola e para vírus C. São os que mais cronificam e são os mais cobrados em prova. Grande beijo e até a próxima.